10 e 11, texto que já foi lido nesta noite. O anjo, porém, lhes disse, falando com os pastores: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, Richard Dawkins é conhecido por ser um dos evolucionistas ateus mais famosos do mundo. Ele foi responsável por colocar nos ônibus na cidade de Londres faixas na lateral do ônibus que dizia assim: Deus não existe, então relaxa e aproveita a vida. Richard Dawkins é um debatedor famoso por debochar de cristãos. E alguém conhecido pelo seu pessimismo, pela sua descrença, numa palavra um pouco mais elaborada, pelo seu ceticismo. No entanto, ele deu uma entrevista anos atrás, que ficou muito famosa, na qual ele dizia que gostava muito de cantar os carols. Essa não é uma palavra conhecida para nós, mas em inglês, Christmas carols quer dizer os cânticos de Natal. Nós cantamos uns 15 agora há pouco. E Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos do mundo, gosta de cantar aquelas músicas também. E sabe o que é curioso? É que na época do Natal, um monte de gente que não vem à igreja o ano todo aparece para fazer a mesma coisa que Richard Dawkins. Meu filho conversava comigo hoje e ainda dizia: pai, eu acho muito estranho. Porque como é que uma pessoa pode dizer que não acredita em Deus e ficar feliz com o Natal? O que é isso? Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a incoerências desse tipo. E não é por acaso que o Natal, que deve ser celebrado como o fizemos, com alegria, com música, porque os anjos cantaram, porque Simeão cantou, porque Maria cantou, porque Isabel cantou, todo mundo cantou quando Jesus nasceu. Isso tem que ser assim. Mas não é por acaso que a gente fala com mais tranquilidade a respeito do Natal e uma figura de uma criancinha num berço de palhas, pobrezinho menino que nasceu ali, anjinhos que vieram e cantaram no céu, os animais que estavam ali no presépio. E esse cenário pitoresco, ele é bastante convidativo. Mas nós não temos a mesma intensidade sendo demonstrada muitas vezes na hora de celebrarmos a Páscoa. Porque a Páscoa fala de uma cruz, a Páscoa fala de alguém que nos diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Páscoa fala de um Senhor Jesus que disse assim: se alguém não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não é digno de mim. E é curioso porque nós temos 2, 3 capítulos em toda a Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus. E deu tempo de ler todos na liturgia de hoje. Nós lemos tudo o que a Bíblia fala sobre Natal no Novo Testamento hoje. Mas sabe quantos capítulos existem para falar sobre a crucificação de Jesus? Aproximadamente 30. Mas a gente gasta o mês inteiro de dezembro falando de Natal, e quando gasta um final de semana falando de Páscoa, é muito. Por que será? E eu creio que parte da explicação é que o Natal parece, só parece, não nos convidar à renúncia. O Natal parece aquele tipo de amor que o nosso mundo contemporâneo está acostumado a aceitar de bom grado. Aquele amor que diz: Jesus te ama e eu também, embora isso não seja verdade em todos os casos. Aquele amor que fala de um Deus que veio, nasceu, e de amor, e de paz, e de luz. Aquele amor que a sua empresa pode celebrar no final do ano, na troca de presentes do amigo secreto, na hora de ganhar um peru, uma cesta básica diferente, alguma coisa mais especial para a sua ceia. O mundo recebe isso com bom grado, porque parece que essa mensagem de amor não faz exigências. Fala de um Deus que está amando, mas que não faz exigências. E é por isso que Richard Dawkins canta sobre esse amor, e é por isso que muita gente vai à igreja ouvir o coral, a orquestra, nessa época do ano, e nem sempre a Páscoa tem a mesma popularidade, ou a cruz do mestre que falou: eu morri por você e agora você vai morrer por mim.
E agora você não é mais seu. E agora o viver que você tem que viver exclusivamente para mim, porque eu te comprei por preço. Eu gostaria de desafiar essa crença nesta noite. Eu gostaria de dizer a você que Natal também não é do jeito como as pessoas pensam. A mensagem que veio declarada pelos anjos foi: eu trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Mas que povo era esse? Era o povo de Deus. Era uma boa nova de alegria não universal. Era uma boa nova de alegria para todos quantos estavam esperando o Messias, prometido por Deus ao povo de Israel. Não era uma notícia incondicional. Era uma boa notícia para aqueles que já estavam à espera do Senhor e já tinham a sua fé colocada em Deus. Uma das provas a respeito disso é que quando Maria canta, ela fala a respeito das promessas que Deus fez ao seu povo no passado. Ela, inclusive, repete em muitos aspectos o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, dando a ideia de que o nascimento que acontecia no seu ventre era, na verdade, um nascimento dedicado ao povo de Deus em especial. E como sabemos disso, também cantamos: nasce Jesus, fonte de luz, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem. É uma promessa de bênção e uma oferta de amor absolutamente condicional. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Richard Dawkins pode gostar de cantar, mas se não abandonar o seu ateísmo, vai para o inferno. Tem muita gente que pode gostar da história do Natal e achar muito bonitinha a história de um Salvador que nasceu na manjedoura. Mas se ele não for tudo o que a Bíblia diz que ele é na vida dessas pessoas, não dá para fazer uma espécie de combo e dizer: eu quero o Jesus do Natal, mas eu não quero o Jesus da Páscoa. Eu quero o menino da manjedoura, mas eu não quero o Senhor da cruz. E a palavra mais clara a respeito disso veio da boca do anjo: eu trago para vocês uma boa nova de alegria, que o será para todo o povo. Aqueles anjos que cantaram paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. O anjo disse assim: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Note que essas três expressões estão dando qualidades diferentes a Jesus. Salvador, é fato, Jesus está salvando pecadores. Não todos, os que se arrependem, os que se reconhecem pecadores, se confessam pecadores, professam a sua necessidade de Jesus, como nós acabamos de ver 8 pessoas fazendo aqui à frente. Esses pecadores estão recebendo uma boa nova de grande alegria. Eles estão sendo salvos. Não há perdão para pessoas não arrependidas. Deus não é alguém como o Papai Noel que fica dizendo: ho, ho, ho. Você senta no colo dele, fala mentira, que se comportou bem o ano inteirinho e sai chupando bala e com uma promessa de ganhar alguma coisa que o seu pai não tem dinheiro para comprar. Deus não é isso. Deus está dizendo: a boa nova é para o meu povo. Para o meu povo que sabe que é pecador, para o meu povo que depende de mim, que precisa de mim e que se reconhece totalmente carente da minha presença e da minha salvação em sua vida. Mas não é só o Salvador que é anunciado pelo anjo, é Cristo. A palavra para Messias, a palavra para ungido, a palavra para alguém que foi consagrado para uma missão específica. Jesus, portanto, é aquele que veio designado por Deus desde os primeiros tempos em que Deus começa a se revelar ao seu povo. Desde que lá no Jardim do Éden Deus fala que da descendência de Adão e Eva, através da semente da mulher, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Este é quem foi ungido e consagrado para trazer a salvação. Ou seja, quando o anjo fala a respeito de Jesus, ele está falando a respeito de todas as escrituras do Antigo Testamento. E significa, portanto, que a boa nova de alegria é uma boa nova dedicada a quem espera o Deus da Bíblia. A quem se reconhece pecador, porque sabe que precisa de um Salvador, e a quem reconhece a Escritura Sagrada. A quem sabe que desde o Antigo Testamento Deus está construindo uma única história que vai apontar apenas e tão somente para o Filho dele. Mas o principal ponto, me parece, na história e na fala do anjo, que pode tocar nas particularidades dos nossos tempos, tem a ver com a expressão Senhor.
Jesus é Salvador, mas é também Senhor. E essas coisas não podem ser separadas. Jesus não salvará ninguém cuja vida ele não governe. Jesus não vai levar para o céu ninguém que não esteja completamente sujeito a ele. Pode ser um pecador trôpego, pode ser alguém que de vez em quando escorrega, pode ser alguém que vai ter as suas falhas, e todos nós as teremos. Mas alguém que diga, esse canto da minha vida, Jesus não mexe. Aqui Jesus não manda. Essa pessoa tem uma esperança falsa de salvação. Ou Jesus é seu Senhor, ou ele não é seu Salvador. E no livro dos Atos dos Apóstolos, nós ficamos abismados com a estatística. 97 vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, Pedro, João e tantos outros, quando anunciam a mensagem de Jesus, falam de Jesus como o Senhor. E apenas 13 vezes eles usam a palavra Salvador. E a pergunta que precisamos nos fazer é, quando estamos mais simpáticos ao Natal e mais receptivos à mensagem do Natal e menos às demandas e exigências de Jesus, será que é porque nós não estamos muito afeitos à ideia de sermos salvos e de sermos atendidos e de sermos socorridos? Mas quando Jesus começa a fazer exigências para nós dizemos, aí não? Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Chegaram até Jesus entendendo a sua glória e vislumbrando a sua sabedoria e vendo nele a luz de Deus. Mas tão logo o mestre lhes fazia exigências, elas iam embora. E a reflexão que devemos tirar nesta noite, em especial porque esta foi uma noite de compromisso público de pecadores com o Senhor Jesus, com a sua igreja, com o serviço, com a contribuição, com a membresia, com a frequência aos cultos, com a unidade na fé, com uma vida de testemunho, é que a Igreja Presbiteriana do Jardim América, como toda igreja cristã sensata, sã e pura e zelosa da sã doutrina, não está fazendo concessões que Jesus Cristo não tenha feito. É como se eu fosse um gerente, mas eu não posso dar desconto nem de 0,5%. Eu tenho que cobrar o preço da tabela. Nenhum presbítero pode chegar para você e dizer assim, eu sei, mas vamos fazer o seguinte, fique com Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor pode esperar. Essa não foi a mensagem dos anjos, essa não foi a mensagem dos apóstolos, esta não é a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, celebremos o Natal, porque é uma boa nova de alegria, é maravilhoso. Eu acho que você já me conhece o suficiente para entender como é que meu coração está feliz depois de cantar isso tanto essa noite, né? Estou pisando leve, alegre demais, muito feliz. Sabendo que eu vou passar a eternidade cantando com gente que... A dona Sônia toca demais, esse povo toca demais, eu toco mais ou menos. Mas a gente vai passar a eternidade tocando melhor ainda, né, dona Sônia? Com o povo, né? Cláudia, Pedro, pensou? Encontrar lá, a Kathleen ainda falou ontem no ensaio, a gente vai tocar piano com bar. Gente, que coisa boa demais. Mas a gente já começou a experimentar isso aqui. Mas a gente não pode esquecer que toda essa alegria aqui só é real mesmo, que isso aqui só faz sentido quando todos nós estivermos dizendo assim, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. A sua palavra manda. O nosso compromisso é com Ele e é inegociável. Não existe desconto, não existe combo da fé, não existe nada que possa mudar as santas e absolutas exigências de arrependimento, de fé, de consagração e serviço. Eu gostaria então de lembrar a você que esta é uma época muito alegre, mas eu queria te fazer uma pergunta. É uma época alegre para você? Porque às vezes você está indo de carona na alegria dos outros. Você está vindo como Richard Dawkins, de carona nos Christmas carols que os outros cantam, mas o Dawkins está indo para o inferno. E eu queria te perguntar, esta boa nova de grande alegria é uma nova para você que é povo de Deus? É uma boa nova de alegria para você que sabe que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas que vive também sabendo que Ele é o teu Senhor? E eu quero conclamar você em nome de Jesus a não separar coisas que a Bíblia colocou junto. Ou Jesus Cristo é o teu Senhor, ou Ele não é teu Salvador. Ou esta é uma boa nova de alegria para você, ou então é, no máximo,
um evento agradável, com boa música e na presença e na companhia de pessoas muito simpáticas. Porque o povo de Deus é simpático mesmo, graças a Deus. E recebeu mais gente simpática ainda hoje. Ficamos mais bonitos. Glória a Deus. Meus irmãos, não permitamos que as luzes, que os presentes, que as mensagens, que tantas e tantas outras coisas, o encontro de familiares, os comes e bebes, ofusquem uma realidade muito solene. A alegria do Natal não é para todo mundo. A alegria verdadeira, aquela que dura, é para aqueles que realmente são servos de Deus. É aqueles que dizem, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu espero que esteja trazendo a você alerta, solene e claro o suficiente. E espero em nome de Jesus que, entendendo isso, você se quede aos pés de Cristo, com as exigências dele, não com as suas. Com os parâmetros dele, não com os seus. Entendendo que quem manda é ele e não você. E assim nós vamos comemorar juntos um Natal maravilhoso, aos pés daquele que é o Salvador, Cristo, o Senhor. Que ele nos abençoe.